narrador lá atrapalhou tua vida, mas o narrador aqui quase atrapalhou a tua também, hein? Quase, Porchat. Eu tô falando da final olímpica do vôlei masculino de 2008. Eu não estava em Pequim, Jogos Olímpicos de Pequim. Eu não estava na China, estava no Rio de Janeiro. Repórter ali com menos de 2 anos de TV Globo. Não iam te mandar pra China te dar essa boquinha. Manda Tino Marco, manda esse pessoal. Exato. Tinha que remar um pouco mais ali para conseguir cobrir o evento no local. Jogos de madrugada, por causa do fuso horário, né? Tudo para ajudar. Só um adendo, eu já cobria vôlei havia muitos anos, então eu conheci o pessoal do vôlei, da época que eu trabalhava em rádio, depois no início da televisão também. Eu estava sempre acompanhando os jogadores, conhecia as famílias, e aí tinha algo que hoje em dia é menos comum, mas na época a gente fazia sempre em transmissões, vai ter um jogo importante, vai para casa do fulano entrevistar a família. Quem nunca viu aí? O Brasil estava defendendo o título, muita pressão, muita expectativa. Fomos para casa do levantador da seleção brasileira, o Marcelinho. E numa situação muito específica, a esposa do Marcelinho, na época, estava grávida e estava para nascer o filho dele. Fizemos o ao vivo lá, com a Raquel grávida, assim, de muitos meses já e tal. E dias depois, o Brasil ganhou, tudo ótimo. Nasceu o Pedro e tal, não sei o quê. Então, já surgiram com a ideia lá dentro da TV, deu sorte, foi muito legal. Se o Brasil for para a final, o Marcelo vai fazer o ao vivo na casa do Marcelinho, agora com o Pedro no mundo. Nascido. Olha que bonito, né? Lindo. E lá fui eu, repórter inexperiente. Foi para a final, Brasil. Chegou na final contra os Estados Unidos, que era um time fortíssimo na época, era até favorito na final. E o Brasil conseguiu vencer o primeiro set. O Galvão narrando, né? Galvão Bueno narrando. O Galvão, é importante explicar, o Galvão, ele além de um super narrador, o maior de todos os tempos, é um torcedor. E é isso que a gente ama nele, né? Porque a gente se identifica, Então o Brasil ganha aquele primeiro set, ele tá vibrando, ele é o torcedor otimista. E aí o Brasil começa o segundo set, vai um grandão lá, a Virna deve lembrar dele, é contemporâneo. Clayton Stanley era o nome desse jogador dos Estados Unidos. Meteu uma sequência assim de uns 7 saques seguidos no Brasil. Caraca. 7 pontos de saques seguidos. Aí já baixou aquela adrenalina. O Galvão que tava lá, esse é o Brasil que a gente gosta. Assim, o Brasil, olha lá, o Stanley, olha aí, tá faltando uma coisa, a recepção. Ô Bernardinho, começa a chamar a atenção. E aí o Brasil perde o segundo set. 1-1. 1-1. E aí não consegue reagir no terceiro set também. 2-1. Isso eu na casa do Marcelinho, já tinha feito uma primeira entrada ao vivo lá antes do jogo começar. Estamos aqui, nasceu o Pedro. Super feliz, o Pedro nasceu, Galvão, tá todo mundo feliz, reunido aqui para ver o bicampeonato olímpico dessa geração do Brasil, seria o trio masculino. Antes daquela Olimpíada, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, houve uma situação na seleção masculina em que o levantador titular daquela geração, que era o Ricardinho, brigou com o Bernardinho e com os jogadores, enfim, e ele acabou saindo. E o Ricardinho era excelente. E o Ricardinho é um gênio. E o Marcelinho também é um baita levantador de um nível altíssimo, ganhou muitos torneios fora do Brasil, com a seleção brasileira, campeonato mundial, mas estava ali naquela situação de pressão, porque afinal de contas... o Ricardinho e o Marcelinho entrou para substituir... Entrou para substituir o Ricardinho naquele time. E o Galvão não tinha tocado no assunto. Afinal de contas, o Brasil tá ganhando. Tá ganhando, tá bom. Não precisa tocar no assunto. Quando o Brasil começou a perder, ele falou: Nossa. É impossível não pensar o que seria do time nesse momento se Ricardinho não estivesse em quadro. E você na casa E eu na casa do Marcelinho. A família já olhando aqui meio pra você com a cara isso mesmo, amigo? A mãe do Marcelinho, muito querida, virou pra mim, só fez um olhar assim... o Galvão, não, mas o Ricardinho, se tivesse, ele ia fazer alguma coisa diferente. E o Tandy explicando, não é assim, Galvão. É diferente. Agora botaram esse Marcelinho aí! Eu tava num cantinho assim, tinha a janela aqui, o sofá, assim, umas 8 pessoas da família dele. Mais as crianças da família aqui, e mais uns cunhados aqui atrás, que vai assim, pra num outro pagar. ambiente. O cara do ponto, ele ficava o tempo todo esperando assim, agora eu quero ver o que você vai fazer. Aí eu fui ficando amuado aqui no cantinho, né? E a família do Marcelinho começou, já não era mais amizade. Não. A criança recém-nascida tava assim, ó. Pequenininho. Ainda não falava. Acho que era, não me lembro se era um primo, ou um cunhado, ou um concunhado do Marcelinho que estava
num outro ambiente assim, ele ficava assim, esse filho da puta tá aqui dentro ainda? Mais complicado, né? Aí eu falei pro Kaká, eu liguei pro Kaká, que era o cara do ponto. Assim, Me tira daqui. Kaká, o negócio é o seguinte. Me manda o Bop aqui, 1 minuto. O Galvão virou a transmissão para um negócio ali em cima do Marcelinho que vai me deixar numa situação horrível, que eu já tô, na verdade, mas ao vivo vai ficar pior. Ah, porque ele queria que você entrasse de novo ao vivo com a família do Marcelinho? Sim. Meu Deus do céu. Que é pra tirar satisfação. Cadê? Eu queria falar era com a mãe do Ricardinho. O Brasil perdeu, enfim, o jogo. 3-1. 3-1, medalha de prata, rolou o pódio. Aí o pessoal, jogadores chorando pra caramba lá. Aí uma hora deu uma imagem, eu falei assim, o Galvão já esqueceu de mim. Ele não vai me chamar aqui. Aparece uma imagem do Marcelinho assim, muito forte, o Marcelinho chorando bastante, assim. Aí ele, Marcelinho, nós sentimos a sua dor. Eu quero conversar com Dona Ana. Que era a mãe do Marcelinho. Eu falei assim, não vai chamar, chamou. Chamou. Marcelo Corrêa. Marcelo Corrêa, na casa do Marcelinho, eu quero ouvir a Dona Ana. Dona Ana tava com a cara enfurecida, educadíssima, mas enfurecida. Eu falei assim, nem ela vai segurar a onda, até ela vai me esculhambar aqui. A dona... E o Galvão também. Boa noite, seu merda. A gente... Aí que faltaria, né? Prazer estar aqui falando contigo. Mas aí é aquela situação do ao vivo que você pensa na hora o que vai fazer, quem vai entrevistar. Aí eu fui na Dona Ana. Foi na Dona Ana. Eu fui com aquela cara sôfrega de quem pede assim, Dona Ana, a minha vida tá aqui nas suas mãos. Eu sei que tá duro, mas eu sei que a senhora tá com raiva do Galvão, mas ele é legal. Ele não fez por mal, ele fez porque ele gosta muito do Brasil. Né? Isso aqui mentalmente, a pergunta é assim, Dona Ana! E Dona Ana? Brasil Prata! E ela foi de uma elegância, assim, deu uma resposta super bacana. Vamos ver a Dona Ana, bota aí. O que você gostaria de dizer agora pro Marcelinho, se ele pudesse te ouvir? Certamente ele vai ouvir depois o que a senhora disse. A cara dela. A cara dela. Tenho muito orgulho do Marcelo, do time inteiro, pelo menos eles lutaram bastante. Só quero agora que ele volte, mesmo com a medalha de prata, para mim é ouro. Mãe, segurou firme aí. Segurou firme. Mas ela tava chateada, hein? Tava chateada. Você via a cara dela mais... Ela ali, se ela pudesse, ela tinha te engolido, na verdade. Sim. Um beijo pro Galvão Bueno, que tá nos assistindo. Galvão, Você sabe, realmente. eu não sei se foi nessa época, ou pode ter sido 2012, eu fui dar uma entrevista, era a Olimpíada também, e o resto estava lá... No Japão. No Japão? Era no Corujão do Esporte. Corujão do Esporte, ele vai lembrar Você que de ele ficou entrevistado. puto. E aí... O combinado era o José Roberto Guimarães, Isso. técnico da seleção feminina, tomar um café da manhã comigo, porque o horário era meio da manhã. E o programa era apresentado pelo Tandy. Eu estava no Japão e você era o convidado. E eu era o convidado lá, e fazendo piada, brincando, rindo. Daqui a pouco, vamos à entrevista do Correge lá com o Zé Roberto. Beleza, entrou o Correge, entrevistando o Zé Roberto. E conversando, Zé Roberto ali falando, sabe? Daqui a pouco, do nada, o Correge vai assim, mas Zé Roberto, vamos tomar um café da manhã. E o Zé Roberto fez, vamos. E aí corta, porque com certeza tinha que ganhar tempo, um café da manhã era uma grande desculpa. Só que o Zé Roberto não queria tomar café da manhã. Porque já tinha tomado. E no meio da entrevista, ele corta a entrevista do Zé Roberto, corta pra ele num buffet, se servindo de comida, só o resto, ele come, volta e termina a entrevista. Quando volta pra mim no estúdio, eu falei, não sei se vocês notaram que só o Correge comeu. O Zé Roberto não queria esse café da manhã, não tinha o menor sentido essa pausa do café da manhã. Todo mundo riu, comentário. Daqui a pouco, no dia seguinte, eu falo, agora, pessoal, o Correge ficou puto contigo. O cara lá no Japão se ferrando, tentando de manhã uma coisa e eu sacaneando aqui do ar. Mas eu sabia que você ia lembrar dessa história. Eu tinha certeza que você ia lembrar dessa história. Fiquei mesmo. A gente acontece mais. Ele ficou chateado. Imagina, o cara conseguiu entrevistar o técnico do voo, Zé Roberto. Ele falou, não conheço Porque tinha que tirar ele da concentração. E eles nunca saem. Não, eles nunca vão. Não, é muito difícil sair O da Zé Roberto tava meio concentração. incomodado. E no meio da entrevista... eu ficava assim pra ele, mas como eu já comi.
Falei assim, come alguma coisa, Zé, só pra não ficar aquela coisa assim, tipo, fizemos o café pra você, você não comeu, fica desperdício de comida aqui, o Brasil passando fome, eu tentei comover de algum jeito. Ele, não, tô bem, já tomei café. Aí quase pro Correggio no Ô, Correggio, você já errou o nome de atletas, assim? Mas muitas vezes. É. Que uma vez eu Muitas passei vezes. um mico, Olimpíada de Atlanta com Vanucci era da Globo. Aí chamaram eu, Ana Paula e Ana Moser pra entrar ao vivo. Aí a Ida tinha acabado de fazer Playboy, tava bombando, Olimpíada, Ida, aquele corpaço. Aí ele fez ao vivo, ó, eu tô aqui com a Ida, com a Ana Paula e a Ana Moser. Eu falava assim, não, eu sou a Virna. E ele, Ida, eu falando que eu era a Virna, e ele que repetia a Ida. Eu acho que ele devia estar com ponto ruim. Moral da É história. o ponto. Acabou aquela entrevista, nós estávamos de folga. Aí o Bernardinho falou, vamos assistir o jogo do masculino, mas nós vamos de metrô, porque é mais rápido do que pegar o ônibus, dar uma volta. E estamos conversando essa história no metrô. Gente, que absurdo, como é que o Vanucci pode errar meu nome? Olha eu, olha a Ida. Não tem nada a ver com ela. E a gente metendo um pau nele ali, né? E tinha 2 boys com camisa do Brasil. 2 molequinhos assim, de 14, 13 anos. Eu falei, vocês estão indo pra onde? Não, tô indo assistir jogo de vôlei, parará. Eu falei, pô, mas você tá sozinho, né, aqui em Atlanta, nananã. Ele falou, meu pai tá trabalhando. Eu falei, quem é seu pai? Não. Aquele que você tá falando mal. Era o filho do Era o Vanucci. filho do Vanucci. Dentro do metrô. O Bernardinho, toma, linguão, toma, linguão. Eu não tinha onde... A mãe falei, olha, você me desculpa, seu pai deu um furo pesado.